Boa tarde, pessoal. No último vídeo nós mostramos como pretendemos instalar as placas solares, né? E o sistema de transferência de corrente alternada e corrente contínua. Nesse vídeo, ele é um vídeo um pouco mais técnico, né? E espero que ajude as pessoas que querem conhecer o sistema elétrico do seu trailer, que provavelmente será muito semelhante a esse que eu vou mostrar, ou que querem construir um trailer ou um motorhome e ter uma base para projeto elétrico. Claro que ele pode ser muito mais sofisticado do que isso que eu vou mostrar, pode ter muito mais detalhes, mas esse é o básico e um princípio que funciona. Nesse vídeo eu vou mostrar como funciona hoje o Bartô, né, o sistema dele manual, da transferência quando tem corrente alternada no lugar, tem uma rede elétrica de 220 ou 110, ou quando a gente usa exclusivamente as baterias, né. Também vou mostrar o esquema elétrico do sistema de transferência automática de corrente contínua nas baterias para corrente alternada, corrente elétrica fornecida pela rede pública através de um camp. Okay? Essa é uma vista geral da caixa da central elétrica do Bartô. Aí onde está todos os equipamentos de controle, né, e manobras da parte elétrica do Bartô. E aí onde vai ser instalada a caixa da parte de transferência automática, corrente alternada, corrente contínua. Nessa foto embaixo a gente visualiza, ele está meio sombreado, mas a gente visualiza o transformador 110-220 e em cima a chave de manobra de 110 ou 220 volts, dependendo da tensão do local. Esses são disjuntores adicionais. Do lado esquerdo, nós temos um disjuntor de corrente contínua de 80 amperes, que é o disjuntor que alimenta o inversor de corrente contínua. Na sequência, com esses botões vermelhos, é o disjuntor 220 volts de 6 amperes, que faz a alimentação do 220 via inversor para as cargas do Bartô. E o disjuntor bipolar azul da direita, com botão azul, ele é o disjuntor do transformador. Então, numa situação em que o transformador não está sendo usado, ele é desligado ou então ele serve de proteção específica para o transformador 110-220. Esse é um carregador de 24 volts, 30 amperes, que quando nós temos alimentação de energia elétrica, ele carrega as baterias suficientes para alimentar as duas baterias. Esse é um inversor de 1000 watts, que é suficiente para atender as cargas prioritárias do Bartô em 220 volts, quando a gente estiver alimentado só pelas baterias. Essa caixa de disjuntor é original do Bartô. Então a gente tem do lado esquerdo o DR, que é a proteção para curto a terra e evitar choques elétricos. Um bipolar de 220 volts, que protege a alimentação das cargas 220. O disjuntor geral de 24 volts. O disjuntor da geladeira, do ar-condicionado. E o último é o disjuntor da pequena rede de 12 volts. Do lado esquerdo a gente vê as duas tomadas dos carregadores de baterias que também servem para alimentação das cargas 220 quando não tem energia elétrica a gente utiliza o inversor. Bom, esse é o esquema elétrico atual do Bartô, o sistema manual. Então a energia elétrica entra por esse ponto, né, em 220 volts, já porque 220, que nós temos o transformador antes 110, 220, passa pelo DR, que é um disjuntor de proteção
de curto a terra, né, para choque, esse tipo de coisa. Passa pelo disjuntor bipolar de 220, que é aquele principal que nós vimos na caixa, e vai do disjuntor principal, vai para as cargas de 220 volts. Alimenta as cargas de 220 volts que a gente tem no Bartô. Aqui é a tomada do carregador de baterias, como nós vimos lá na foto. Então essa tomada, quando ligada, liga o carregador de bateria que carrega as baterias. Nós temos o disjuntor de corrente contínua do inversor, de entrada do 24 volts, e o disjuntor de saída 220 volts de 6 amperes, que vai alimentar o 220 quando a gente faz a alimentação via inversor. Tá? Então, quando eu não tenho eletricidade no local onde eu vou parar o Bartô, o que eu faço? Eu desligo os disjuntores de entrada, ligo o disjuntor de 80 amperes de 24 volts que vai alimentar o inversor. Do inversor sai o 220, passa pelo disjuntor de 6 amperes, que é uma corrente bem baixa. São desconectadas as tomadas do carregador de bateria. No lugar da tomada do carregador de bateria, a gente liga a tomada do inversor. Então, o disjuntor de 6 amperes passa a substituir o disjuntor bipolar de 220 amperes e faz a proteção de todo o sistema de alimentação 220 através do inversor. Qual é o grande perigo? O grande perigo é ligar esse disjuntor de 220 quando tiver corrente num campo, eu tiver num campo que tem energia elétrica, você ligar esse disjuntor junto com o disjuntor de saída do inversor, o que vai colocar o inversor em paralelo com a rede pública. Isso é fatal para o inversor. O inversor queima praticamente instantaneamente. Bom, para que não se tenha todo esse trabalho de liga de disjuntor, arma e desarma disjuntor, desliga a tomada, verifica se está ligado ou desligado, e para não correr esse risco, nós fizemos o sistema automático de transferência. Ele é bem parecido com o sistema que está lá. O que tem nesse sistema de transferência automática são as contatoras que fazem a transferência e as placas solares que nós estamos instalando. Então, aqui está esquematizado as duas placas solares, o controlador de carga, certo? O disjuntor de proteção das placas solares e o disjuntor de proteção do controlador de carga. Então, esse foi o adicional que nós colocamos no sistema elétrico do Bartô. As contatoras são 3 contatoras 220 e uma chave inversora de 24 volts. Quando eu vou ligar a energia elétrica, eu vou ligar o DR, é o primeiro disjuntor que eu ligo, é o DR. Quando eu ligar o DR, a tensão do DR já vai acionar essas duas contatoras, que são essa contatora desliga a placa solar, aciona a chave inversora, certo? E desliga a alimentação de 220 do inversor, tá? Ela, ao desligar a chave alimentação, ela já tira o inversor da rede. Esse contato fecha, energizando a outra contatora que vai, essa sim, após o desligamento dessa, vai fechar e vai ligar a energia elétrica que está vindo da rede pública para as cargas de 220, uma vez que esse paralelo já está eliminado, paralelo entre inversor e a rede pública. Tá? Dessa forma fica protegido todo o processo do Bartô. Se alguém quiser o esquemático, basta escrever para o Cadê Vovó que a gente encaminha o esquemático com os detalhes, com as especificações que foram usadas. Ok? Bom, nós vamos mostrar agora a caixa onde foi instalado as contatoras e os disjuntores de corrente contínua da placa solar. Essa é a caixa onde nós instalamos todos
os equipamentos da transferência automática de corrente alternada para corrente contínua. Então nós temos esses dois disjuntores, são os disjuntores da placa solar e alimentação dos painéis. Então nós temos esse disjuntor, que é o disjuntor de 25 amperes de corrente contínua, que é da proteção do controlador de carga. O disjuntor aqui, que é um disjuntor de 10 amperes também de corrente contínua, é o disjuntor que protege as placas solares. Depois nós temos 3 contatoras 220 volts e uma chave inversora de 24 volts. As 3 contatoras funcionam da seguinte forma. Essa contatora é uma contatora de 2 contatos normalmente fechados e 2 contatos normalmente abertos. Essa é uma contatora de um contato NA e um contato NF, normalmente aberto e normalmente fechado. E essa contatora, 2 contatos normalmente abertos. Quando eu ligo a energia elétrica fornecida pelo camping ou pela rede pública, né, uma energia externa de 220 volts, eu aciono essas contatoras. Primeiramente, aciono essas 2 contatoras. Essas 2 contatoras, os contatos normalmente fechados vão abrir. Quando eles abrem, eles desligam a alimentação do inversor do 220. O contato normalmente aberto fecha acionando a chave inversora. O contato normalmente fechado abre desligando as placas solares. O contato normalmente aberto que fecha aciona esta contatora que vai ligar a alimentação de corrente alternada que está chegando pela rede pública para alimentar o Bartô. E a chave de transferência transfere a alimentação que estava pela placa solar para o carregador de baterias, fazendo então com que o carregador de baterias se conecte e comece a carregar as baterias via energia elétrica. É um sistema simples, parece complexo, mas é bem simples e evita que se cometa algum erro na hora de fazer essas conexões. Se alguém quiser as especificações dos equipamentos, como foram ligados, né? Como já disse antes, basta escrever no Cadê Vovó que a gente encaminha todos os detalhes. Agora com a caixa montada, já está toda a fiação separada, né? E identificada para ser conectada no Bartô. O nosso próximo passo é conectar todos os equipamentos do Bartô, as placas solares, o sistema de transferência automática e colocar tudo para funcionar. No próximo vídeo nós mostraremos uma parte da instalação, né, dos equipamentos no Bartô, já eles sendo instalados, conectados e também funcionando todo esse equipamento, como é que ele funciona. Se alguém precisar de detalhes e quiser conhecer mais detalhadamente esse projeto, basta escrever no Cadê Vovó que a gente encaminha. Continue assistindo o Cadê Vovó, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo se gostou e faça seu comentário para que a gente melhore cada vez mais os vídeos que vocês assistem no Cadê Vovó.